aventureiros! Aqui é o Pedro Almeida e hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Você já imaginou ser vendido pelos próprios irmãos e mesmo assim descobrir que Deus tinha um plano gigante para a sua vida? Pois essa é a história de José! E eu vou te contar uma coisa, essa aventura tem de tudo! Tem cova, sonhos, Egito, prisão, faraó, poder, perdão e uma reviravolta que você simplesmente não vai acreditar. Ficou curioso? Então fica comigo. Abre bem os olhos e o coração, porque a nossa aventura começa agora. Presta atenção nessa parte, porque tudo o que aconteceu com o José tem um motivo muito especial. Vamos lá? Então, vamos viajar no tempo. Tudo começou lá em Canaã, uma terra muito bonita. José era um dos filhos de Jacó, um homem que amava muito a Deus. José tinha 11 irmãos. Você consegue imaginar a bagunça que era aquela casa com 12 rapazes? Jacó amava todos os seus filhos, mas ele tinha um carinho muito, muito especial pelo José. O pai via que José era um menino de bom coração e que sempre queria fazer o que é certo. Por isso José era o favorito. Para mostrar esse amor, Jacó deu um presente incrível para José. Uma túnica super colorida e cheia de detalhes bonitos. Era um presente de príncipe. José ficou muito feliz, mas isso gerou um problemão com os irmãos. Mas aí você já sabe como é, né? Quando alguém recebe muita atenção, às vezes aparece alguém dizendo: "Ei, e eu? Por que ele ganhou a túnica e eu não?" Os irmãos de José ficaram com muita inveja dele. Já sentiu isso? Um dia, José teve um sonho muito especial. Ele sonhou que estava no campo colhendo trigo com os irmãos. De repente, o feixe dele ficou em pé e todos os feixes dos irmãos se curvaram diante do dele. Estranho, não é? E ele sonhou de novo. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele no céu. José ficou tão animado que foi correndo contar para a família. Mas os irmãos? Eles ficaram furiosos de verdade agora! Eles pensaram: esse menino acha que vai mandar na gente? Eles não entendiam que Deus estava mostrando o futuro de José. O ciúme só aumentava e eles começaram a planejar algo muito ruim. Você consegue imaginar o que era? Jacó mandou José ver como estavam os irmãos no pasto. Quando eles viram José chegando, disseram: "Lá vem o sonhador, vamos acabar com os sonhos dele." O ciúme se transformou em um plano malvado e perigoso. Eles pegaram José, tiraram aquela túnica colorida e jogaram ele dentro de uma cova. Um poço seco, escuro e muito, muito fundo. Imagina o medo que ele sentiu lá embaixo, olhando para cima e vendo o céu ficando longe. Horrível, né? José gritou por ajuda, mas os irmãos não ligaram. Parecia que tudo estava perdido, que o sonho ia acabar ali naquele buraco. Mas José não sabia que aquela cova não seria o fim da história. Deus estava cuidando dele. De repente, passou uma caravana de mercadores. Os irmãos decidiram: "Vamos vender José." Por 20 moedas de prata, eles venderam o próprio irmão como se fosse um objeto. José foi levado para o Egito, um lugar muito longe. Você acha que José ficou sozinho? De jeito nenhum. Mesmo sendo levado para longe de casa, para um país estranho e com uma língua diferente, José sabia de uma coisa: Deus estava com ele em cada passo do caminho. E isso muda tudo. O Egito era um lugar de pirâmides gigantes e rios enormes. José foi comprado por um homem muito importante chamado Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. Um começo difícil, mas José não desanimou. José era tão esforçado e honesto que Potifar percebeu que tudo o que José fazia dava certo. Logo, José se tornou o chefe de toda a casa. Tudo prosperava nas mãos dele, porque a mão de Deus estava sobre ele. Incrível, né? Mas as coisas ficaram difíceis de novo. Uma mentira foi contada contra José e, even sem ter feito nada de errado, ele foi jogado na prisão. Imagina a confusão. Da cova para o Egito, do palácio para a cadeia. Parece injusto, não é? Na prisão, José não ficou reclamando da vida. Ele continuou sendo fiel a Deus e ajudando as pessoas.
O carcereiro gostou tanto dele que deixou José cuidando de todos os outros presos. Deus estava preparando algo grande ali. Um dia, o copeiro e o padeiro do faraó tiveram sonhos estranhos. José, com a ajuda de Deus, explicou o que os sonhos significavam. O copeiro saiu da prisão, mas esqueceu de José por 2 longos anos. Quanta paciência! 2 anos inteiros esperando! Você conseguiria esperar tanto tempo assim? Às vezes a gente quer tudo na hora, mas Deus sabe o momento certo de agir. E o momento de José estava chegando de um jeito que ninguém esperava. O próprio faraó teve um sonho que ninguém conseguia explicar. Ele viu 7 vacas gordas e bonitas saindo do rio Nilo. E logo depois 7 vacas magrinhas e feias que comeram as gordas. Que sonho mais maluco! E depois ele sonhou com 7 espigas de trigo cheias que foram devoradas por 7 espigas murchas. O faraó acordou desesperado. Ele chamou todos os sábios do Egito, mas ninguém sabia o que aquilo significava. E agora, foi aí que o copeiro lembrou. Ei, tem um rapaz na prisão que entende tudo de sonhos! O faraó mandou buscar José na hora. José tomou um banho, trocou de roupa e foi falar com o homem mais poderoso da terra. Uau! José chegou diante do faraó e disse: Eu não posso interpretar, mas Deus dará a resposta. José era humilde. Ele explicou que o Egito teria 7 anos de muita comida e depois 7 anos de muita fome em todo lugar. José deu um conselho sábio. Faraó, o Senhor precisa de alguém para guardar comida nos anos bons, para que o povo não sofra nos anos de fome. O rei ficou tão impressionado que tomou uma decisão que mudou a vida de José. O faraó disse: Não há ninguém mais sábio que você. Ele tirou o anel real e colocou no dedo de José. Ele disse: Você será o governador de todo o Egito. De prisioneiro esquecido a 2º homem mais poderoso do mundo, José agora era o governador. Ele passou da cova para o palácio. Ele organizou tudo e guardou muito trigo. Quando a fome chegou, o Egito tinha comida de sobra. Deus usou José para salvar a vida de milhares de pessoas. A fome também chegou lá em Canaã, onde vivia a família de José. Jacó soube que havia trigo no Egito e mandou 10 dos seus filhos para comprar comida. Eles nem imaginavam quem encontrariam no trono do Egito. Que surpresa! Os irmãos se ajoelharam diante de José sem saber que era ele. Aquele sonho de criança estava se cumprindo bem ali. José os reconheceu na hora, mas eles estavam com medo e não faziam ideia de quem era aquele governador. José não se revelou imediatamente. Ele queria saber se o coração deles tinha mudado. Ele queria saber se eles ainda eram invejosos ou se agora tinham amor. Ele os testou e viu que eles estavam realmente arrependidos. Que momento! José não aguentou mais e começou a chorar de alegria. Ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês. Os irmãos ficaram apavorados, mas José disse: Não tenham medo. Deus me trouxe aqui para salvar vidas. Eu perdoo vocês. Que cena linda! José não guardou mágoa, ele escolheu o amor. Ele entendeu que tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus para salvar a sua família. O perdão é uma coisa maravilhosa, não é mesmo? José é um herói. José mandou buscar seu pai Jacó e todos vieram morar no Egito. O reencontro foi emocionante. O que os homens planejaram para o mal, Deus transformou em um bem maravilhoso para o mundo inteiro. Deus é fiel sempre. A história de José nos ensina algo muito importante. Não importa o buraco ou a prisão onde você esteja, Deus tem um plano de palácio para a sua vida. Continue sendo fiel e confie no Senhor, porque Ele nunca falha. Gostou dessa aventura incrível? Então deixa o seu like bem grandão para a gente e comenta aqui embaixo: Eu confio no plano de Deus. Quero ver todo mundo comentando, hein? Compartilha esse vídeo com um amigo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma história.
Um abraço super especial para o @pastor Valdemar Pereira. Eu sou o Pedro Almeida e a gente se vê na próxima aventura bíblica. Tchau, tchau, pessoal. Até mais!